Oi, gente! Olha, essa semana nós preparamos um programa especial. Vamos lá? Vamos falar sobre alimentos proibidos para pets com a doutora Áquila Haná. Temos também a doutora Steph Araújo com endocrinologia e metabologia na medicina veterinária. E o doutor Ricardo Renz tira nossas dúvidas a respeito da febre maculosa. Tem o repórter Fuinha e tem também Meu Pet é Lindo. Não sai daí, é daqui a pouquinho. Em relação à febre maculosa, o cão ele não tem nenhuma importância na transmissão, né, na propagação da doença. Portanto, se você, quem se desfizer do seu cão pensando que ele possa representar algum perigo para a saúde pública, está completamente errado. O cão não participa da cadeia epidemiológica na febre maculosa. Gente, eu estou aqui com a doutora Steph Araújo, médica veterinária que atua na área de endocrinologia e metabologia de cães e gatos. Tudo bem, doutora? Olá, tudo bem. Doutora, muito obrigada por aceitar nosso convite. A endocrinologia é uma área que requer muita atenção, né? Não só na medicina humana, mas também na medicina veterinária, né, doutora? Verdade. Explica pra gente como é a atuação da endocrinologia na veterinária, doutora. Ok, então a endocrinologia e a metabologia veterinária é a área que vai estudar, né, as alterações hormonais dos pets, tanto de cães quanto de gatos. Então a gente estuda todas, né, as glândulas endócrinas e as alterações, né, que isso pode causar no metabolismo dos pets. Doutora, e quais são as principais doenças endócrinas na veterinária? Interessante. Então, as principais doenças que vão acometer, né, principalmente os cães, é a diabetes mellitus, o hipotireoidismo, o hiperadrenocorticismo, certo? E em grande escala, a obesidade primária. E nos gatos, as principais doenças endócrinas são também a diabetes, tá? A obesidade a gente vê em ampla escala, né? E o hipertireoidismo seriam assim as principais doenças que vão acometer os gatos. Doutora, o que é que eu posso me atentar? Assim, eu tenho um cãozinho, um gato, tem alguns sinais que pode me indicar, opa, alerta que isso pode ser um provável diabetes? Tem alguma coisa que eu posso? Sim. Então, as doenças endócrinas, elas apresentam alguns, né, sinais de alerta. Por exemplo, com a diabetes, o pet vai começar a tomar mais água, então o aumento da ingestão de água, o aumento da produção de urina, né? Então ele vai urinar mais, ele pode ter excesso de fome e ele pode também ter uma perda de peso que é excessiva e pode ocorrer de forma mais progressiva. Então, tá? Você já deve me alertar. Isso, principalmente para a diabetes. Por exemplo, para o hipotireoidismo, a gente já tem um inverso, a gente já tem um paciente que tem um ganho de peso de forma excessiva, que fica mais letárgico, que pode apresentar problemas dermatológicos recorrentes. Então, cada doença endócrina vai ter alguns sinais que são específicos. Então, os animais também podem ter doenças da tireoide? Também. E é muito comum, né, em cães, principalmente o hipotireoidismo. É incrível como a medicina veterinária é muito parecida com a medicina Exatamente. humana. Doutora, agora no caso dos animais, o diabetes também pode ser tão perigoso como é na gente? Então, sim, porque a diabetes ela é uma doença crônica, né? Logo, é uma doença que ela pode, né, acarretar diversas comorbidades. Então, assim, o paciente diabético, ele requer bastante cuidados, né, e o acompanhamento periódico, né, com um veterinário especializado em endocrinologia, para que ele possa, né, ter uma vida saudável, né, e normal, digamos então, assim. O tratamento ele é eficaz, né? O tratamento ele é eficaz, tá? A gente tem tratamentos específicos para diabetes tanto canina quanto felina, né? Os pacientes que apresentam diabetes é um tratamento para o resto da vida, mas a gente consegue ter um bom controle da doença e eles conseguem ter uma vida bastante saudável e longa quando sendo acompanhados de forma correta. Doutora, agora vamos falar assim da obesidade. Eu vejo pessoas que têm gatinho, gordinho, cachorro, acham bonitinho, mas é também uma doença perigosa, né? A obesidade é uma doença, né? Exatamente, perfeito. Então, a obesidade, né, nos cães e nos gatos, ela é vista também como uma doença, assim como nós humanos. Por quê? Porque ela pode acarretar diversos problemas de saúde, riscos à saúde, né? O surgimento da diabetes, principalmente no gato, né? O principal fator que predispõe à diabetes é a obesidade. Então, alterações cardiológicas, aumento da pressão arterial, tá? Então, diversas doenças, elas podem
ocorrer devido ao quadro de obesidade. Existe uma idade, assim, doutora? O meu animal ele não apresenta sintoma nenhum, mas a partir de uma certa idade eu tenho que levar ao endócrino para saber fazer um check-up? Então, assim, isso vai depender muito da demanda do paciente. Se já é um paciente que tem aquela predisposição a ter ganho de peso, né, tem sobrepeso, ele deve sim visitar um endocrinologista, porque é necessário fazer uma investigação hormonal. Tá? No geral, as doenças endócrinas elas vão surgir em animais adultos a idosos, tá? Exceto algumas doenças que podem surgir em uma fase mais jovem, como por exemplo o hipotireoidismo, que pode estar surgindo em adultos jovens. Mas a maioria das doenças endócrinas vão estar surgindo em animais adultos a idosos. A perca de peso, ela tem a ver também com hipotireoidismo, eu posso... A perda de peso, diabetes. Diabetes. O ganho de peso é o hipotireoidismo, então, tá? Tudo isso a gente é o contrário. E a demanda de obesidade, doutora, é grande na sua área? É muito grande a demanda de obesidade, né? A gente estima que cerca de 30% da população canina e felina está acima do peso, né? Quando a gente coloca uma população geral, assim, no Brasil. Então, é uma demanda muito alta, né? A gente tem observado que por conta do estilo de vida, né, dos tutores, o sedentarismo, muitas vezes, né? Esses animais ficam confinados em ambientes pequenos ao longo do dia, então isso tudo vai favorecer a um ganho de peso. Isso associado também à questão dos alimentos, né, mais calóricos, o excesso de petiscos, né, muitas vezes os tutores dão muito alimento humano, né, propriamente dito. Então, tudo isso vai predispor também à obesidade. Então, é uma demanda bastante alta no consultório. Então, tem que ter cuidado com os alimentos fora da rotina, né, doutora? E o interessante da endocrinologia é que a gente consegue estar fazendo, né, uma dieta balanceada para o pet, né? A gente consegue estar contando as calorias, fazendo o requerimento energético diário que é necessário para o pet, né? Então, muitas vezes os tutores têm essa dúvida quando chegar ao consultório. Quanto o meu pet precisa comer? Né? Ele come já uma ração super premium, mas que quantidade ele precisa comer? Então, tudo isso tem que ser acompanhado, né, e calculado para que ele possa estar ingerindo uma quantidade adequada e não esteja excedendo as calorias. Ai, doutora Steph, amei nosso papo. Passou tão rápido, o Hélio já estava fazendo assim. E eu tenho certeza, olha, se surgirem mais dúvidas, doutora, a senhora já deixa aqui o compromisso firmado de voltar e responder as nossas dúvidas. Foi ótimo. Muito obrigada. Antes, fala suas redes sociais para quem quiser acompanhar seu trabalho. Ai, que ótimo. Então, se vocês quiserem acompanhar o meu trabalho, pode me seguir no @steph.endocrinopets. Lá eu trago bastante dicas acerca da endocrinologia veterinária, tá? E um pouquinho da minha rotina também. Obrigada, doutora, mais uma vez. Que é isso, eu que agradeço. A minha pet dica é: uma vez que o seu animal for castrado, tome bastante atenção com a ingestão calórica, porque ele pode ganhar peso devido à diminuição do metabolismo. Olha só quem está aqui comigo, doutor Ricardo Reis. Tudo bem, doutor? Tudo bom, mais uma vez, um grande prazer. Mais uma vez. O doutor Ricardo dispensa apresentações, porque a gente vai chegando aqui na clínica e vai todo mundo dizendo: olha, vocês vão entrevistar o melhor médico do mundo. E é com razão. Bondade. Doutor Ricardo, nós estamos aqui para falar mais uma vez de um assunto que está todo mundo falando. Não tem jeito, todo mundo se preocupando e fazendo coisas que não deve por conta da desinformação. E o senhor vai explicar a gente agora. A febre maculosa, doutor. Sim. A febre maculosa no ser humano corresponde à doença do carrapato no cachorro. Os dois são causados por um tipo de bactéria chamada Rickettsia, mas são totalmente diferentes. A do cachorro não tem perigo de passar para pessoas, tá? E vice-versa. O que ocorre é que essa bactéria que causa a febre maculosa, ela é de regiões mais de mato, de fazendas, né? Aqui no Ceará, por exemplo, nós temos febre maculosa, poucos casos. De 2012 para cá, nós tivemos só 40 casos em todo o estado do Ceará. Ah, então um número que não a incidência é muito tem insignificante. né?
Às vezes eu brinco, eu digo, é mais fácil, o maior risco é você andar de avião do que andar na serra aqui do Ceará, tá? A incidência é muito baixa aqui E na cidade nós não temos casos, não temos casos nenhum, tá? Então não há razão para esse temor, né, que está se alastrando, é mais um sensacionalismo, tá? Lógico, a gente tem que todo conhecimento sobre doenças, tá? Sempre, nunca é demais. Então, realmente é uma doença que existe, é uma doença que mata, se não for tratada a tempo, tá? Mas a incidência é muito baixa, a não ser aquelas áreas de risco, né? No Ceará está praticamente restrita ao maciço do Baturité, os casos. Os casos, tá? que tiveram recentemente foram exatamente, lá, tá? Então, aqui em Fortaleza, né, aqui os arredores, né, praticamente não existe esse risco. Doutor, então o senhor falou que é como se a doença do carrapato é o mesmo sintoma de... Os mesmos sintomas, inclusive o cachorro tem a erliquiose, é isso? Erliquiose, e a gente é a febre maculosa. Mas tá, ele não assim, transmite. É importante dizer porque tem muita gente abandonando o cachorro. Isso, não é uma zoonose típica, tá? Porque o cachorro não transmite. Ela precisa realmente ter um tipo de carrapato, né, que é muito comum na região onde tem capivaras, tá? Por isso que em São Paulo, que tem muita capivara, né, inclusive à beira de rodovia, então lá a incidência sempre é do sul e sudeste. Tá? Nordeste, não é só Fortaleza não, mas o Ceará, mas o Nordeste todo, os casos são raros. Inclusive, em alguns estados, nenhum caso até hoje registrado. Tá? Então, não há razão para esse temor todo. Então, quer dizer que acontece a mesma coisa? Tu vai baixando as plaquetas Sim, tá. Os sintomas são muito parecidos, tá? Inclusive, muitas vezes teve um caso de uma pessoa que teve febre maculosa na época de um surto de dengue e foi tratada como dengue. Só que quando descobriram que era febre maculosa, era tarde. A pessoa acabou morrendo porque ela estava sendo tratada erroneamente. O tratamento é muito eficaz, também à base de doxiciclina, que a gente usa para os cães, tá? Desde que seja instalado precocemente. Né? E os sintomas na pessoa são sintomas, inclusive, de gripe ou de dengue, dor de cabeça, dores no corpo, febre alta, manchas avermelhadas, né? Essa pessoa que confundiram com dengue hemorrágico, justamente essas manchas avermelhadas foram confundidas com dengue, na verdade era febre maculosa. Tá? Então, na verdade, o óbito se deu por conta da demora para o tratamento. Da demora certo, do tratamento. Né? Quando descobriram que não era dengue, tá? Já era tarde, entendeu? Por isso que o tratamento tem que ser precoce. Pessoas que tiveram contato, né, com a natureza, né, principalmente nas áreas de serra ou fazendas, né, às vezes não viu nem um carrapato, mas às vezes o carrapato pica e se desprende. E tem febre alta, dores no corpo, sintomas, né, procure sempre o médico. Tá? Quanto mais precoce o tratamento, né, digamos assim, menos efeitos colaterais e tudo vai ter. Então vale ressaltar mais uma vez, doutor, para que não haja nenhuma dúvida, que as pessoas que têm animais não se preocupem, né? Não abandonem seus cães. Tá? Não se preocupem, tá? O cachorro não é um fator importante, né? Ele pode adoecer da doença do carrapato, mas a doença do carrapato dele é erliquiose, tá? E não é zoonose, não passa para o ser humano. Tá? Então, o cuidado sempre são áreas rurais, né? E principalmente áreas de mata. Doutor, eu vou aproveitar aqui a oportunidade, porque muitas pessoas me perguntando, Cartucha, mesmo sem ser a questão da febre macular também, que a gente pode chamar, macular, né? Ou maculosa. É um carrapato no nosso corpo. As pessoas me perguntam muito como tirar da maneira correta, para que não fique bactéria. Explica pra gente, doutor. Nunca se esmaga o carrapato ou aperta para puxar. O ideal é pegar uma pinça de sobrancelha e suavemente puxar, desprender sem apertar. Tá? Porque quando aperta, a glândula salivar esvaziar o conteúdo na pele. Tá? Então, entendi. Melhor coisa que tenham. Umas pessoas usam até uma linha, né? Passam uma linha, né? E puxam com a própria linha, dão um nó entre o carrapato e a pele
e aí puxa, é outra maneira também de tirar. Mas o carrapato ali grudado na pele não causa perigo, né, doutor? Não tem perigo nenhum, tá? Fica tranquila, tá bom? Doutor, olha, mais uma vez, muitíssimo obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez estar junto com vocês. É sempre e uma com aula. o público maravilhoso. Olha, se vocês quiserem seguir aqui São Francisco Clínica Veterinária, o Instagram, que eu acompanho também, vejo sempre o trabalho do doutor Ricardo. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. A minha pet dica de hoje é que se você está pensando em se desfazer do seu cão por conta da febre maculosa, você está cometendo um ato totalmente desumano e sem nenhuma função. O cão não transmite febre maculosa. Gente, eu estou aqui com a doutora Áquila Haná, médica veterinária, mestre em ciência animal. Tudo bem, doutora? Ótimo, Catiuxa. Olha, muito obrigada por aceitar nosso convite. Por um assunto que é assim super importante, mas que ainda gera muitas dúvidas, acho que tanto comigo como quem está em casa, né? Que são os alimentos proibidos para os animais. Justamente. Ai, doutora, primeiramente eu gostaria que você falasse a questão da importância da gente saber o que oferecer para os nossos animais, não só para a obesidade, como para outras doenças. Sim, com certeza. A gente tem que entender que alguns alimentos que para nós não faz diferença, né, não vai trazer mal, para os animais podem ser tóxicos. Alguns alimentos eles possuem componentes tóxicos e outros alimentos, como quando a gente oferece em excesso, podem levar à obesidade, que por si só já é uma doença. Já é uma doença, tem que ser tratado como uma doença. Exatamente. Né? Agora fala pra gente, doutora, quais os principais alimentos assim que eu não posso oferecer de jeito nenhum? Bom, vamos citar aí o chocolate. De jeito nenhum? De jeito nenhum chocolate. O chocolate, inclusive, quanto mais escuro ele é, quanto mais puro, quanto mais cacau, pior. Porque ele contém um produto chamado teobromina, além da cafeína, né? Por si só, ele já causaria mal, porque ele tem muita quantidade de açúcar, sim, carboidrato também, gordura. Então, por si só, já causaria mal. Mas ele tem esses componentes que podem levar a alterações cardíacas, alteração no sistema nervoso do animal. Ele pode ficar com vômito, diarreia, sim, pode ter alteração neurológica. Então, por si só, de jeito nenhum chocolate. De jeito nenhum. Tem mais um? Tem mais alguns. Uva ou uva passas também pode levar a lesão renal no animal. A uva? A uva. Em qualquer animal, passas, gato, cachorro? Qualquer animal. Gato, cachorro, né, no caso, principalmente. Alho, né, em grandes quantidades também pode levar a alterações no animal. Cebola também, a gente pode citar aqui a cebola. O alho e a cebola são da mesma família, eles possuem o disulfeto N-propil. E esse agente ele pode levar a oxidar as hemácias do sangue, que aí causaria anemia hemolítica. Então o animal pode apresentar alterações clínicas agudas, né, vômito, diarreia, ou tem muita gente que fala, eu dou comida de panela a vida toda e nunca apresentou nada. Não apresentou nada, depende. Porque quando a gente vai fazer um examezinho ali, pode achar uma alteraçãozinha, uma anemia hemolítica, que pode ser devido justamente àquela cebola, aquele alho que está ali nos temperinhos, né? Então comida temperada, não. O sal também em grande quantidade pode levar a alteração à hipertensão, né? Os animais também podem ter hipertensão. Então aí os temperos estão proibidos para os animais. Entendi. Então basicamente chocolate, uva e comidas temperadas, porque geralmente a comida vai ter alho e vai ter cebola. Exatamente. Né? Outros alimentos, outras frutas proibidas, na verdade não a fruta, mas a semente e os caroços, do pêssego, da maçã, Da maçã também, elas podem causar alteração no animal. Então, contém um ácido sulfídrico ácido cianídrico que pode se transformar no cianeto. Então, é altamente tóxico para os animais. Gente, quanta informação importante, hein, doutora? E esses alimentos, assim, existem alimentos que podem prejudicar a longo prazo, né? Justamente. Mas existem também aqueles que, se ele comer, vai dar ali um problema na hora. O chocolate em grande quantidade o animal pode ficar com uma diarreia, com vômitos, né? Uma alteração aguda. A uva em grande quantidade também. Tem outros alimentos, como a macadâmia, a carambola também. A carambola. Exatamente. Né? A batata verde, ou a batata quando não é cozida, o tomate verde também, a gente tem que evitar.
né, fornecer para os animais. Agora, doutora, esses alimentos, eles são determinadas raças, determinados animais ou os pets em geral, os mais comuns? Os pets em geral. Nem gato, nem cachorro. Nem gato, nem cachorro. Tem o xilitol também, que é algo que a gente vê muito em bala, em chiclete, né, um adoçante. Ele também pode levar à hipoglicemia no animal, né? Ele aumenta a quantidade de insulina e vai levar a hipoglicemia. Então, o animal vai ficar aí com alterações decorrentes a isso. Doutora, biscoito, bolo... Biscoito, qual é a sua bolo, opinião? A gente fala mais em relação à quantidade de carboidrato que está sendo fornecida, né? E tudo isso que eu falei, que não pode, a gente tem que ter cuidado, tanto quanto o componente tóxico, quanto a quantidade que é fornecida. Então, os que eu não citei, os que podem, né, os que não podem, a gente tem que ter cuidado também com a quantidade, né? Então, se eu vou fornecer ali um biscoito... Bala não pode, bala não pode, um biscoito, um pão, a gente já tem que ver que a quantidade de carboidrato ali é muito grande para o animal. Então, se ele já come a raçãozinha dele, ele tem que continuar comendo a raçãozinha. Tudo que a gente vai fornecer a mais, mesmo as frutas que podem ser fornecidas, a gente tem que ter cuidado com aquela quantidade, porque a fruta também tem açúcar, né? Então, assim, a gente tem que ter cuidado com a obesidade. Doutora, aquelas pessoas que falam, olha, eu gosto de dar um franguinho pro meu gato, pro meu cachorro. No caso, se ela for dar, ela vai ter que fazer diferente. Exatamente. Sem o tempero, sem o alho. Sem a cebola, com pequenas quantidades de sal, bem pouquinho mesmo, e aí... Mas ela vai poder oferecer com esse cuidado. Inclusive, a gente recomenda, quem não quer fazer alimentação, né, ração, que já vem pronta, a gente recomenda que consulte o veterinário especialista em nutrição, que ele consegue fazer ali a dieta certinha para o animal. Doutora, agora uma pergunta que eu tenho certeza que você recebe demais. Diga lá. A pessoa adota um filhote de gato. A primeira coisa que eu vou dar é um leitinho de vaca. Pode ou não pode? É uma pergunta, assim, complicada de responder, mas vou te dizer de maneira geral. Para o filhotinho, até poderia, porque ele ainda tem a quantidade de lactase, que é a enzima que vai quebrar ali a lactose, né, o açúcar do leite, de vaca, né, no caso. Ele até poderia conseguir ali por conta dessa quantidade de enzima. Mas quando ele vai ficando mais adulto, né, mais idoso, essa quantidade de lactase nele, dessa enzima, vai diminuindo. Então, poderia levar a alterações gastrointestinais, né, quando ele é maior. Então, a gente vê muito isso em desenho. Essa cultura foi muito estabelecida por desenho. Então, Jerry, por exemplo, sempre a dona estava lá dando o leitinho para o gatinho. Então, isso é mais uma questão, né, cultural, que a gente sempre vê dita erroneamente. Mas, então, para o gato adulto, é bom evitar. Agora, para o filhote, se não tiver a fórmula, ainda pode oferecer? Ainda pode oferecer. O ideal também tem as marcas, né, que elas têm um leite sucedâneo para o animal, que é melhor, mas é um preço mais elevado. Então, para as pessoas que não têm condições, poderia ali fornecer uma pequena quantidade de leite de vaca, sim, para o filhote. Antes de encerrar, doutor, o Hélio está fazendo sinal ali, perguntando, não pode dar nem um chocolatinho? Nem um chocolatinho, nem um pedacinho. Para o pet não pode, mas para a vet pode, viu, gente? Pronto, Hélio, dê para a vet. Para a vet pode. Doutora, muitíssimo obrigada por esclarecer tantas dúvidas assim. Antes de encerrar, fala suas redes sociais. Pronto, meu Instagram é AquilaHannahVet. Muito obrigada, doutora. Muito obrigada a vocês. Minha pet dica de hoje é: não forneça nenhum tipo de chocolate para o seu animalzinho. Eles podem apresentar vômitos, diarreia, alterações no sistema nervoso e alterações cardíacas. E agora é a vez dele, o repórter Fuinha. O que é que tem de novidade pra gente, hein, Fuinha? Nha, 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 nha. Fucei e aprendi o que quer dizer a palavra biodiversidade. Bio vem do grego bios e significa vida. Uma biografia, por exemplo, é a história da vida de uma pessoa. E diversidade é variedade, diferença. Então, biodiversidade é a variedade da vida. A biodiversidade está em todas as formas de vida que existem na Terra, dos hiperminúsculos micróbios às gigantescas baleias. Por isso, respeite os animais e todo tipo de vida de nosso planeta. Não são só os humanos que vivem por aqui. Repórter Fuinha informou. Fui!
Programa bom passa rápido, né? Mas não desliga porque eu ainda vou deixar aquele recadinho básico. Você quer rever uma matéria ou tem uma sugestão? Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Tem em casa um pet que é lindo? Faz uma foto ou vídeo e envia no nosso WhatsApp. Perdeu o TV Pet Show aqui na TV? Dá uma olhadinha no nosso canal no YouTube, @TV Pet Show. Aproveita, se inscreve e ativa o sininho que é para dar aquele apoio. Ou já posiciona a câmera do seu celular no nosso QR Code e vai direto para lá. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, fiquem com Deus e até semana que vem. E não esqueçam, animais pintam um mundo melhor. Não.